criou Deus os céus e a terra. Disse: haja luz, houve luz em meio a grandes trevas. Então o dia raiou, dia e noite criou. As águas do mar ajuntou e o verde na terra plantou. Montanhas, campinas e vales sobre a terra espalhou. Milhares de plantas criou e nos campos cobertos de cores que anunciam seu esplendor. Os luminares criou, fez o sol, fez a lua, e milhares de estrelas os céus espalhou. Sol que radiante proclama a luz do Senhor. Nas águas os peixes lançou, em milhares tamanhos e cores. As aves voando nos céus cantam louvor ao Senhor. São obras do Deus construtor, maravilhas das mãos do Senhor, do Deus Criador. Amassou, Deus o homem formou e o abençoou. A sua imagem o fez, num jardim colocou. Milhões de vidas na terra, no mar Deus criou. E o homem um filho tornou, filho herdeiro do Deus Criador. E Deus com o homem falou, Deus com o homem andou. A sua semente gerou, o domínio da terra o tornou. A esse filho Deus confiou. Aleluia, 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 Jesus dará poder, sua paz.
então senti e conforto receber. A Jesus deves confiar teus pesares, teu prantear, e verás que lá no céu has de forças receber pra vencer todo o mal. Ao olhar para o Salvador, nova vida vais receber, e em luz andarás, e desejo has de ter de servir a Jesus. Ó, mantém teu olhar para o céu, só Jesus dará poder. Sua paz hás então sentir e conforto receber, e conforto receber.
esta canção. Não há outro Deus, eu sei, não há outro Deus tão bom assim. Não há outro Deus, eu sei, não há outro Deus tão bom assim. Hora feliz do pôr do sol, hora de paz e comunhão, hora de luz celestial, hora de fé e de oração. Bênçãos de paz, de amor e luz para os fiéis vem dar, Senhor. Rimos a Ti com gratidão para cantar em Teu louvor. Graças a Deus. Que Deus continue abençoando a todos vós, meus amados e preciosos irmãos. Nós estamos mais uma vez juntos para desfrutarmos das bênçãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos juntos mais uma vez para termos um momento devocional com Deus. Eu creio que todos nós seremos ricamente abençoados, porque temos aprendido que nós somos a Bíblia encarnada. Nós temos a Bíblia escrita aqui, nós temos a Bíblia revelada, que é a mensagem, e também cremos que somos a Bíblia encarnada, a Bíblia em forma de carne. Paulo chega a dizer que nós somos epístola lida por todos os homens. E se somos esta Bíblia, então nós concordamos com esta Bíblia. Você pode dar um amém? Você entendeu? Se eu sou esta epístola, de Deus, se somos a Bíblia encarnada, então nós concordamos com esta Bíblia. Nós damos amém para tudo que esta Bíblia nos fala. Graças a Deus por isso.
nós temos, o irmão Mateus depois vai falar, mas se ele puder colocar aí, irmão Mateus, o Instagram, nós temos o Instagram, o canal A Voz do Senhor, e ali tem destaques que vai te ajudar, como também tem o pão diário. Todos os dias você vai entrar ali no Instagram e você vai ver que tem ali um pão diário. Algo maravilhoso que cabe a nós refletirmos. E tem destaques do culto ali. Um destaque de cada culto é colocado ali. E você vai ver que um dos destaques do culto ontem à noite foi: enquanto estivermos, olha lá, está aparecendo lá. Tem como clicar no destaque: enquanto estivermos falando boas coisas sucederão. Então é um dos destaques do culto de ontem à noite, é este: enquanto estivermos falando boas coisas sucederão. Nós, quem sabe, nós falaremos em alguns cultos sobre esse tema: pague o bem, pague o mal com o bem. Talvez falaremos algumas vezes mais, com certeza falaremos. Eu peço as vossas orações, mas nós temos que refletir nisso. Se nós, os adultos, chegarmos a esta condição de pagar o mal com o mal, aonde vai ficar as crianças? Como é que vai ser as crianças do amanhã? Isso é muito sério. Muito sério. Ontem falamos isso, foi a primeira parte, o primeiro capítulo. E nós vamos continuar neste assunto. Pague o mal com o bem. Se os filhos que estão crescendo, eles vê o pai pagando o mal com o mal, como que vai ser a próxima geração? Se nós pararmos para refletir, por isso que o mundo está na condição que está. Aquele velho ditado, aquele velho provérbio: eu não levo desaforo para casa. Olha, tem coisas, irmãos, que dá náusea, dá até ânsia em falar. Umas coisas absurdas. Eu não levo desaforo para casa. Não leva, não? Leva para onde? Pro cemitério? Então nós vamos continuar nesse assunto. Pague o mal com o bem. Esta geração mais nova, elas esperam, ou pelo menos devemos, nós somos espelho para elas. E devemos mostrar. Nós vamos chegar nessa série que nós estamos pregando no culto da noite. É uma série. Nós vamos chegar, deixa isso aí por enquanto, deixa desse jeito aí, irmão Mateus. Nós vamos chegar quando o profeta diz assim: o mal nunca vencerá o bem. Aí, meu irmão, minha irmã, ensina o teu filho o caminho que deve seguir. E depois de velho ele não desviará dele. É bem certo que isso tem a ver muito com a igreja, com o pastor também. Se você tem um líder espiritual que ensina essas coisas, você terá uma família fortalecida. É importante isso. Vamos nos atentar e eu vou deixar o restante para os cultos da noite. Essa série, Pague o Mal com o Bem. Então ali está o destaque do culto ontem à noite. Enquanto estivermos falando boas coisas sucederão.
Por quê? Porque boas coisas atraem boas coisas. Atrai uma atmosfera maravilhosa. Tem pessoas que, olha, me perdoe dizer, mas tem pessoas que é muito difícil estar junto com tais pessoas, principalmente aquelas pessoas que falam de doença. Tem pessoas que ela amanhece um dia com a dor no dedão do pé, meio-dia está com a dor na cabeça, à tarde está com a dor nos olhos. Então, assim, cria uma atmosfera de doença. Todo dia, eu estou com dor não sei não. Aí se alguém fala que está com dor na perna, não, essa dor sua é pequena. Eu estou com a dor no corpo todo. Ou seja, parece que tais pessoas contar que está com dor no corpo, contar que está doente, parece que é vantagem. Isso é um espírito de enfermidade, tem que repreender isso. Tem que repreender isso aí. É difícil você caminhar com pessoas pessimistas, pessoas que só falam coisas desagradáveis. Ou seja, a coisa já não está fácil para mim, já não está fácil para ninguém. Aí você se encontra com pessoa que só fala coisas ruins, misericórdia. Amém? Você pode dar um glória a Deus para isso? Irmão Mateus, tem como colocar aí o pão diário? Tem como? Então, depois vocês dão uma olhada lá no Instagram. Eu acho muito importante isso aí. Esses destaques fortalecem. Depois o irmão Mateus vai falar um pouco mais sobre isso aí, como é que se escreve, como é que faz, para você ter então essa... Olha ali, o pão diário. Todo dia você vai ter um pão diário, vai ter um pão diário ali para nós. Então o pão diário de hoje é esse. Vida cristã, vamos falar comigo? Você pode falar? Vida cristã sem experiência com Deus não é vida cristã. Você pode repetir? Vida cristã sem experiência com Deus não é vida cristã. Meu irmão precioso, você que é pai, você que é mãe, pode deixar isso aí, irmão Mateus, deixa lá por enquanto. Se você pega este pão diário aí, e no culto doméstico você fala para o seu filho, filha, vida cristã, meu filho, minha filha, sem experiência com Deus, não é vida cristã. Ou seja, vocês, meus filhos, precisam ter uma experiência com Deus. A experiência do papai, da mamãe, não servirá para vocês. Vocês precisam ter uma experiência com Deus. Você já imaginou que culto doméstico maravilhoso é esse? Então, veja, você encontra isso no Instagram, no nosso Instagram. Depois o irmão Mateus falará com mais propriedade sobre isso, tá bom? São destaque que foi dito ali, tem, olha, todos os destaques, é uma coisa maravilhosa. E é uma ferramenta da ciência do bem e do mal. Se nós sabermos fazermos bom uso, aí nós usaremos a ciência para o bem. Você pode dar um glória a Deus, amém? Agora vamos dar uma caminhada no nosso assunto que é importantíssimo. Nós estamos na série Casamento e Divórcio e nós vamos continuar então nesse assunto. Falamos já 3 capítulos, esse é o 4º. É muito importante você ver os capítulos anteriores e os capítulos futuros para você entender esse assunto tão relevante que é casamento. Casamento é uma instituição divina. Você pode dar um amém para isso? Escreva isso. Casamento é uma instituição divina. Não é algo humano, não é isso. Casamento é muito sério mesmo. E nós precisamos, escrevam isso, nós precisamos falarmos mais de casamento, porque se nós não falarmos de casamento,
Vai falar de divórcio? Porque o que virou modismo hoje é divórcio. Divórcio, 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 divórcio. A pessoa casa, passa alguns dias, ele diz: eu separei, pastor, eu separei, eu não sabia que casamento era desse jeito, se fosse eu não tinha casado. Então precisa saber o que é casamento. É preciso saber o que é o casamento. Casamento é uma instituição divina, é algo que você, é algo insolúvel. Você crê nisso? É algo, é algo indivisível. Você é indivisível, casamento é indissolúvel, ou seja, você não pode dividir. Casou? Casou. E agora, pastor, até quando? Até que a morte os separe. Amém? Vamos orar e depois nós vamos ler o Evangelho de São Mateus, capítulo 19. E depois eu quero dar uma caminhada também lá em primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Oremos nesta hora. Senhor Jesus Cristo, é muito bom falarmos da Tua palavra, Senhor. E o melhor é quando nós falamos com autoridade, quando nós falamos com a unção de Deus, ó Pai. Por isso eu peço a Tua graça, eu peço a Tua misericórdia, eu peço que o Senhor me ajude nesta hora, neste momento, para que eu possa falar cada palavra, Senhor, com unção divina, que vem para somar, vem para edificar a nossa vida matrimonial, venha para edificar a nossa vida cristã, ó Deus. Por isso eu peço que o Senhor nos ajude nesta manhã, que o Senhor arrebata cada um de nós, espiritualmente falando, para que nós possamos compreender o que é um casamento. É como já dito, casamento é algo indissolúvel. Casamento não é algo divisível. Casamento é uma aliança, não é um contrato. Meu Deus, me ajuda a ajudar este povo. Toma-me em Tuas mãos nesta manhã, Senhor, e ajuda-me, ó Pai. Eu preciso da Tua graça, nós precisamos da Tua graça. No nome do Teu Filho amado, que cada palavra que for dita possa encontrar guarida em nossos corações. Pelo poder que há no Teu santo e bendito nome, eu te peço isso. Amém, Senhor, amém. Meus irmãos, vamos ler a Bíblia em São Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 1. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia e dirigiu aos confins da Judéia, além do Jordão. Preste bem atenção, que essas escrituras ela vai responder muita dúvida que você tem. É natural, em alguns casos, nós termos uma certa dúvida, mas não é natural permanecer com ela. Você pode ter uma dúvida agora, mas ela ser esclarecida. O que não podemos é viver com dúvida. Você compreende? Então veja, e seguiram-no muita gente e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, aos pés de Jesus, dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E ele, porém, respondendo, disse, não tendes lido que no princípio o Criador o fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne.
Você consegue compreender o que é o casamento agora? Você consegue compreender que o casamento é algo indissolúvel? É uma aliança e não é um contrato? Veja, é um mandamento de Deus. É algo que Deus ama, que Deus tem prazer. Veja, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Meus preciosos irmãos, nós vamos chegar um pouco mais na frente, que as incompatibilidades de pensamentos, de gosto, é natural existir entre os casais. Nós vamos chegarmos lá na frente, falando sobre isso. É natural essas incompatibilidades. Todavia, isso não deve, bem entendido, não deve ser o causador de uma separação. Não deve ser. Eu tenho algumas incompatibilidades. Todos têm algumas incompatibilidades. Às vezes você gosta de um perfume mais suave e o teu esposo gosta de um perfume mais forte, mais amadeirado. Então veja só, isso são incompatibilidade natural. A única coisa, moça, rapaz, que está me ouvindo agora, por favor, preste atenção. Você nunca deve casar com um rapaz ou com uma moça que vocês tenham incompatibilidade espiritual. Esse casamento nunca será um casamento próspero. Então, nunca devemos, um indivíduo nunca deve casar com alguém que tenha incompatibilidade espiritual de forma alguma. Não pode haver casamento com jugo desigual. Então é importante você entender o que é o casamento. O casamento resume nisso aqui. Os dois serão uma só carne. Deixará o homem, o pai e a mãe, e se unir-se à sua esposa. E a partir de então, este homem ele deve ser o quê? Ele deve ser o protetor máximo da sua família. O homem, além de ser o protetor da família, ele é o provedor da família. Ele tem vários atributos que ele tem em si vários atributos. Veja, além de ser o cabeça do lar, ele é o protetor da família, ele é o provedor da família, ele deve ter esta ciência. Por isso que você não deve, um pastor, ou pais, nenhum pai, nenhum pastor faz casamento de criança. Porque uma criança não tem maturidade para ele entender uma criança, um menino, ou um jovem ainda, muito jovem. Ele precisa ter experiência, que quando ele casar, ele então ele deve manifestar aqueles atributos que tem dentro dele. É preciso que isto esteja dentro dele para que ele possa exteriorizar isso. Como eu disse, atributo de protetor,
ele é o protetor da família. Ou seja, ele é o responsável para trazer bons alimentos para dentro de casa. Irmãos, isso é muito maravilhoso, que eu digo bons alimentos, não apenas no sentido natural. Um pai de família que não tem um discernimento para trazer o bom alimento espiritual para a família, aquela família é uma família corrompida, é uma família fracassada. Porque é preciso que ele tenha este entendimento, essa revelação. Eu sou protetor. Antes que alguma coisa atinja a minha família, primeiro tem que me atingir. Ou seja, eu me coloco na brecha pela minha esposa. Eu me coloco na brecha pelos meus filhos. Por isso que a Bíblia está dizendo, deixa o teu pai e a tua mãe e une-se a tua mulher. Ou seja, vai cuidar do teu casamento, meu irmão. Vai cuidar da tua vida, do teu casamento, dos teus filhos. Ou seja, esses filhos vão crescendo sem a presença do pai. Ou seja, o pai é invisível dentro de casa. O pai é ausente dentro de casa. O pai não faz o papel de protetor, de conciliador. O pai não faz o papel de provedor. Aquele que provém as coisas para dentro de casa. O pai não faz o papel do filtro. Você vai entender qual é o papel do homem dentro de casa. Dentro dessa esfera que nós chamamos de casamento. Não é simplesmente, eu vou casar para mim. Vocês compreendem? Para eu viver uma lua de mel. Vocês compreendem, né? Estou falando a um público, quem sabe, misto. Só lua de mel. Casamento é isso? Se for só isso, por mais que isto é bíblico, casamento não é só isso. Casamento é um conjunto de responsabilidade. É um conjunto de deveres. Você tem direitos? Tem direitos. Se nós formos dar uma caminhadinha lá, porque é muito fácil, nós pegarmos Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, e surrar as irmãs, surrar as mulheres com isso. Principalmente pastor que não tem escrúpulo, que não tem revelação. Você está entendendo? Pegar o livro de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22, e dizer-lhe, vós mulheres estejam sujeitas aos vossos maridos, porque eles é o cabeça, isso. A partir do momento que o marido, ele faz o papel de cabeça, com certeza não tem duas cabeças, a mulher vai fazer o papel do corpo. Então é muito importante nós entendermos o que é o casamento. Para depois, lá na frente, dizer assim, pastor, eu não sabia o que era casamento, então eu achei que eu só tinha direitos. Eu não sabia, pastor, que eu tinha deveres. Não, meu filho, meu irmão, você tem deveres também. Você tem as suas obrigações. E para um casamento ser bem sucedido, é isso aqui. Esse casal, essa mulher, eles devem ser uma só carne. Ou seja, se algo me atinge, atinge a minha esposa. Se algo atinge a minha esposa, me atinge. Nós temos que compreender isso, que Deus se agrada disso. Vamos caminhar, depois nós vamos falar sobre isso. Mas vamos continuar a leitura. E serão dois numa só carne.
Eu estou lendo o versículo 6, dando continuidade de São Mateus 19. Verso 7. Disseram-lhes, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu. Você vai observar que no versículo 7, os fariseus astutamente, que é o papel peculiar deles, serem astutos, eles disseram para Jesus assim, preste atenção, meu irmão, São Mateus 19, versículo 7. No versículo 7, os fariseus disseram para Jesus, por que mandou Moisés? Jesus era a palavra. E veja só, Jesus era a palavra. No versículo 8, Jesus disse assim, disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu. Você vai compreender, moça, rapaz, irmão, que há diferença em mandar e permitir. São verbos diferentes. Moisés permitiu, ou seja, ele não mandou, não era uma lei, não era uma obrigatoriedade. Não, eu mando fazer isso. Não, ele permitiu. E esta permissão não quer dizer que é aprovada por Deus. Não. Nós vamos chegar ali na frente, quando Jesus disse assim, mas no princípio não foi assim. Então foi uma permissão na vontade permitiva, não é na vontade perfeita. E um cristão, ele nunca deve fazer nada fora da vontade perfeita de Deus. Tudo que que nós formos fazermos, tem que ser na vontade perfeita de Deus. Na vontade permissiva tem consequência. Grave isso em teu coração. Eu vou fazer isso e Deus vai permitir, mas terá consequência isso. Deus quer que nós façamos as coisas na vontade perfeita. Por isso que você vai ver hoje pessoas pegando este versículo e dizer assim, não, Moisés mandou dar carta de divórcio. Não, Moisés não mandou, não. Moisés permitiu. A palavra de Jesus foi essa. Moisés permitiu. E por que Moisés permitiu? Por causa da dureza dos vossos corações. Aí nós voltamos no capítulo anterior, capítulo 3, que nós lemos Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 a seguir. E vos darei um novo coração. É tudo que nós precisamos no momento em que nós estamos vivendo, é isso. Por isso faz-se necessário frisar muito esta escritura. E vos darei um novo coração. Deus precisa, meu irmão, entrar em cena. Você precisa clamar a Deus, nós precisamos, para que Deus então nos dê um novo coração. É aquilo que foi dito no programa anterior, no capítulo anterior. Tirar este coração de pedra. Você compreende? Então Jesus diz, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Então nós ficamos com o quê? Com o que foi no princípio. Nós não podemos relaxar. Aí eu volto ao que eu li no capítulo anterior, de São Mateus, capítulo 5, versículo 32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por prostituição, o único direito bíblico
Depois nós vamos entrar nisso porque você vai compreender isso melhor. Mas quando a mulher se prostitui, aí Jesus diz aqui, a não ser por causa da prostituição, por causa do adultério. Isso é muito tremendo e muito sério. E eu espero que Deus ajude a cada um de nós a compreender isso, porque nós não podemos naturalizar isso, meus irmãos. Não. O mundo pode estar virado do avesso, com caso de divórcio, mas dentro da igreja, na família cristã, não, isso não. Isso não pode acontecer. Nós temos que pedir graça a Deus. Porque se somos esta Bíblia encarnada, se somos esta epístola de Deus, nós procuramos o quê? Nós obedecermos a palavra, vivemos a palavra. Então veja só, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe os seus discípulos, se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Vocês entenderam isso aqui? Quer dizer, a coisa, quando eles pegaram, vamos dizer assim, eles pegaram esta brecha, vamos dizer assim, eles pegaram esse gancho, como eles dizem, esta brecha, que Moisés disse, olha, pela dureza dos vossos corações, ele permitiu, ele não mandou não, bem entendido, Moisés não mandou não, Moisés permitiu. Aí eles pegaram esta brecha e fizeram disso uma prática comum, natural. Quando Jesus veio e disse assim, olha, mas no princípio não foi assim, aí eles entraram em desespero. Vocês vão entender que eles entraram em desespero no sentido assim, eles disseram assim, ó, no verso 10, se é assim a condição do homem relativa à mulher, então não convém casar. Ou seja, nesta condição, Jesus, nessa condição, mestre, é muito difícil então. Então para que eu vou casar? Ou seja, eu não tenho condição. Eu não vou suportar isso. Mas casamento, meus irmãos, casamento é revelação de coração para coração. Casamento é revelação de coração para coração. Casamento não é algo que é montado, não é algo que o pai, a mãe, quem quer que seja, fabrica aquilo ali. Não, é revelação de coração para coração. Por isso que o profeta diz assim, tanto quanto nós orarmos em relação a um casamento, ainda é pouco, é muito pouco. Porque você vai entender que quando a pessoa está para casar, é necessário, moça, rapaz, abrir os olhos, mas abrir bem aberto mesmo. É ter os olhos bem abertos. Quando vai escolher, quando vai tomar uma decisão, quando vai se casar, é preciso ter os olhos bem abertos para saber fazer uma boa escolha. E aí, pastor, e depois que casa? Aí depois que você casa, você fecha os seus olhos. Porque aí você vai entender que sua mulher é humana. Então ela vai cometer vai ter algumas falhas, vai ter algum sal ali nesse relacionamento. Você vai entender que o teu esposo, ele é humano também. Então aí você vai precisar fechar os olhos para não ficar esta incompatibilidade, essa questão de divergência, sabe? Essas irritação, essas coisas, esses atritos.
Então a hora que você vai ter que fechar os olhos mesmo, fazer o que não está vendo, para você viver em paz, porque senão vive um casamento rinchoso, uma coisa assim, uma incompatibilidade tamanha, que ninguém quer ceder. Então, vamos voltar aqui. Quando os fariseus dizem assim, olha, então relativamente à mulher, então não convém casar. Mas como que não? Por isso que eu digo, um casamento perfeito, um casamento próspero, feliz, é o marido, a mulher e Deus. Não tem como ser um casamento bem sucedido se Deus não estiver naquele casamento. Se aquela família não viver uma vida consagrada para Deus, não há casamento perfeito sem Deus naquele quadro. Veja, versículo 11, ele porém lhe disse, nem todos podem receber esta palavra, falando aos fariseus, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque, aí só no verso 12, vamos parar por aqui. Então, vamos compreender isto aí, meus irmãos. Agora, vamos dar uma caminhada, o tempo está avançado, mas eu preciso dar uma caminhada no capítulo 7, de primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, para nós continuarmos nesse assunto. Veja, capítulo 7 de 1 aos Coríntios, resposta à pergunta acerca do casamento. É o título da escritura. Isso é maravilhoso. Eu creio que vai te ajudar. Eu creio que isso está te abençoando nesta hora. E eu digo mais uma vez, fique do jeito que está. Depois no final da série nós vamos entender. Nós demos uma pincelada no terceiro capítulo anterior sobre essa questão. Mas esse assunto sobre casamento e divórcio tem muito a ver, principalmente, para os que estão principiando, para os que estão nesse processo de escolha. Porque eu volto a dizer, casamento tem a ver com destino eterno. E se porventura tem uma irmã, tem um irmão que está divorciado, está sozinho, você não tome nenhuma decisão sem ler isso aqui, ó. E eu digo mais, se congrega comigo, vamos conversar sobre o assunto. Vamos conversar sobre o assunto. Porque preze pela tua vida espiritual. Preze pela tua vida espiritual. Preze pelo teu arrebatamento. Preste atenção nisso. Então vejamos aqui o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7. Respostas à pergunta acerca do casamento. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. Um marido, uma mulher. O marido pague à mulher a devida benevolência. Amém? O marido seja bondoso, caridoso. E da mesma sorte a mulher ao marido. Você entendeu? É aquilo que nós falamos lá atrás. Você não casa para ser feliz. Você casa para fazer alguém feliz. Porque o seu dever como marido é pagar a mulher, como disse Paulo, pague a mulher a devida benevolência. É você viver para ela, fazer o bem para ela. Da mesma forma, Paulo diz assim, e a mulher pague ao marido.
esta benevolência. Isso é algo maravilhoso, irmão. É você viver para o teu esposo e o teu esposo viver para você. E quando seus filhos vê isto dentro de casa, eu digo para você, este lar, esta casa, não é um pedacinho do céu? Porque não é questão materialmente falando, muitas pessoas têm casas bonitas, mas não têm um lar. Um lar que pode... Por que um lar? Porque um lar tem a ver com família, tem a ver com filhos, com Deus. Tem a ver com paz, tem a ver com união, tem a ver com alegria, com gozo, com felicidade. Isto é maravilhoso. Então, quando o marido paga a mulher a sua benevolência e a mulher paga ao marido, então isso é um casamento próspero. Entendemos isso. Agora veja, no verso 4, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, a mulher, mas tem no marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no da mulher. Você compreende? Não precisa trocar em miúdo isso não, né? Não vos desfraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, mas para vos aplicardes em oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Você compreende isso aqui? Falta de oração no casamento é perigoso, é morte, é ruína. Mas excesso também, excesso. O marido procura a mulher e a mulher está defraudando o marido. O marido procura a mulher, veja só, o marido procura a mulher está defraudando o marido. Ou seja, não, eu estou em período de oração, eu estou jejuando, eu estou me consagrando. Paulo está dizendo que isso deve ser feito por consentimento mútuo. Meu bem, minha querida, eu vou me consagrar, então vou me afastar. Eu espero que vocês estão entendendo, porque sempre há um público misto nisso. Então, por um consentimento mútuo, ambos se apartam fisicamente, bem entendido, fisicamente por um tempo. Mas isso não quer dizer que é humano, não. E não vou... Aí você vai entender, isso tem que ser um consenso, tem que ser um consenso, como diz Paulo, um consentimento mútuo. Porque senão a mulher se aparta do marido, ou seja, entendendo melhor, ela nega o seu corpo para o marido também nega o corpo para a mulher, e aí o que acontece? Paulo diz aqui, ó, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Deve-se entender isso. E o marido vai entender também, essa coisa é muito importante, talvez que seja de uma maneira mais fechada, né? Mais aos casais, mas eu espero que Deus ajude vocês. Mas compreenda uma coisa, há mulheres que vivem assim, eu estou com dor de cabeça, eu estou isso, eu estou com aquilo, eu estou cansada e etc. E aquilo ali, veja só, o casamento não é constituído só de união física, vocês entendem? Não é só disso, mas faz parte. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Eu confesso que em miúdos até tenho dificuldade de falar determinadas coisas. Mas eu espero que Deus compreenda, que o Espírito Santo vivifica isso em seu coração e que você possa entender isso.
Você possa compreender isso. Por isso que aí eu volto ao capítulo anterior, irmão que está me ouvindo. Volta lá no capítulo 3, quando eu disse que para a mulher, casamento, a maioria dos casos, casamento para a mulher é cerimônia. Para o homem, é lua de mel. Você consegue entender essa incompatibilidade de pensamentos desde o princípio? Se você conseguir compreender isso, você será bem sucedido. Por quê? Para a mulher, o casamento é a cerimônia. É cerimônia, você entende? Pega o capítulo anterior, você vai entender. E para o homem é a lua de mel. Agora você entende. Você, irmão, você quer a lua de mel. Ou seja, você quer se satisfazer você. Mas você tem que entender que para você satisfazer a tua mulher, primeiro você tem que participar da cerimônia dela. E essa cerimônia, ela é vida vivida. Não queira ter a lua de mel. Você está entendendo? Meu Deus do céu. Sabe, a lua de mel, só naquela hora. E aí você não vai ver a coisa funcionar, ou seja, você não vai ver o resultado que deveria ser, de uma maneira amorosa, prazerosa, porque você pensou na lua de mel, você não participou da cerimônia. Essa cerimônia, ela deve ser contínua. Ela deve começar às 5 da manhã, essa cerimônia, e terminar então às 10 horas da noite nessa lua de mel. Isso é maturidade, e isso é sabedoria no casamento, porque senão esse casamento não vai prevalecer. Senão esse casamento não vai perpetuar, vamos dizer assim. Porque se o marido só pensar na lua de mel e a mulher só na cerimônia, não é assim. Veja, meu irmão, você tem que participar da cerimônia da tua esposa, para que ela então participe da tua lua de mel. Isso é casamento perfeito. Então veja só, que coisa gostosa é ter a Bíblia, né? Se nós obedecermos isso aqui, é gostoso demais. Isso é gostoso demais, veja. Paulo diz, não vos desfraudeis. O marido vai deitar, a mulher fica lavando louça, limpando casa, e fica aquela coisa. Ou seja, a mulher quer que o marido participe da cerimônia dela, né? Porque ela é cerimonialista, mas ela não quer participar da lua de mel dele. Está errado. Está errado. Está errado. Irmã, você tem que controlar essa hora de deitar. Fica envolvido com coisa. Tem mulher que lava roupa à noite, tem mulher que inventa de passar roupa tarde da noite, e aí vai. Aí você vai entender. E tem aquelas que também não param em casa, né? Deixa o marido em casa e fica viajando. Fica 5 dias fora, 3 dias fora, 10 dias fora, não para em casa. Ela chega de uma viagem e programa outra. Esse marido fica sozinho, está errado. Você está como é que diz? Defraudando o teu esposo. O marido também está defraudando a esposa. Meu irmão, por favor, a causa de casamento, aí veja só, pastor, meu casamento acabou, mas ele não acabou da noite por dia, tem algumas consequências. Aquele casamento morreu porque ele começou a ter uma febre. Escreva isso, aquele casamento morreu porque quando teve a primeira febre lá, se tivesse acertado aquilo lá, não tinha chegado a óbito, a morte. Então, vamos, meus queridos irmãos, vamos zelar disso, vamos estercar, se eu posso usar essa palavra, estercar, adubar, regar este casamento. E para isso, eu volto a frisar mais uma vez, o homem tem que participar da cerimônia da mulher, e a mulher tem que participar da lua de mel do marido, porque senão não há casamento feliz, sem esta união perfeita.
Então, veja só, isso é muito sério, esta questão de defraudar. Aí começa com rinchinha, aí, não, hoje eu briguei com você, você brigou comigo, eu vou dormir no outro quarto. Eu vou dormir na sala hoje. Ah, é? Você não vai tomar um remédio para sarar esta febre? Aí você começa a dormir na sala, aí não vai demorar muito, você vai dormir lá fora. Lá nos braços de uma prostituta. Perdoa dizer isso, mas é a verdade. É a verdade. Eu sempre tenho dito assim, olha, eu sempre tenho dito assim, a mulher, ela não pode descobrir que ela consegue viver sozinha. O marido, ele não deve descobrir que ele pode viver sozinho. Bem entendido, em um certo sentido. Porque se este homem é ausente dentro de casa, daqui a pouco a mulher consegue descobrir que ela não precisa. Mas isso também, irmã, eu volto a dizer, isso não dá motivo para você separar não, tá bom? Não pensa isso não, pastor, eu vivo sozinho lá dentro de casa, eu que sou a provedora, eu que faço isso, eu que compro o gás, eu que pago a energia, eu que pago isso, pago aquilo, eu troco o pneu do meu carro, eu que faço tudo, meu marido não faz nada. Pois é, mas você fica sabendo que você vai viver com ele até que a morte o separe. Você pode dar um amém para isso? E algumas coisas eu sempre digo, eu estou à disposição. Se alguém quiser conversar, você pode me ligar. E aí nós falarmos desse assunto. É um assunto que às vezes as pessoas não querem falar com o pastor, pedir uma orientação, e depois aí chega numa falência. Aí depois, pastor, eu separei, mas eu vou ficar assim para o resto. Não vai ficar não. Não vai ficar não. Vai demorar muito, vai querer casar de novo. Vai querer casar de novo. Então, no princípio não foi assim. Você preza por isso. Então, em tempo oportuno, atentamos para isso. Individualmente, cada um faz uma análise agora. Será que eu estou defraudando o meu esposo? Será que eu estou defraudando a minha esposa? Irmãos, nós estamos falando de casamento. Isso é muito importante. A mulher, ela deve entender isso. Irmã, deve entender isso. Você tem que ser mais presente com o seu marido. E você, meu irmão, tem que ser mais presente com a sua esposa. Veja só, as pessoas casam, aí não tem mais presentinho. O marido não dá mais nenhum presentinho para a esposa. O marido nunca leva a esposa para comer fora. Ou mesmo dar uma voltinha. Pastor, eu não tenho carro, não tenho moto. Anda a pé. Mas fale boas coisas. Deus te deu sabedoria para você conquistar esta mulher. Não uma só vez. Deus te deu sabedoria, irmã, para você conquistar esse homem, não só uma vez, mas todos os dias. Sabe, então é preciso nós sanar esta febre. Porque se nós não cuidarmos desta febre, isto vai virar uma coisa maligna lá na frente e vai causar morte. Então, peraí, aí as crianças começam a ver, pai, o senhor não dormiu no quarto hoje? Não, dormi na sala. Dormi no outro quarto. Por que isso? Foi assim no princípio? Foi assim quando vocês se conheceram? Foi assim? Na lua de mel, você dormiu em outro quarto e ela também? Foi assim? Não foi assim, meu irmão. O que está acontecendo? Aí voltamos lá para Lucas 19, né? Aquela mulher que fez uma varredura, acho que é Lucas 19, fez uma varredura em busca da dracma perdida. Tem uma dracma que está perdida neste casamento, nesta união. E precisa ser encontrado, amém? Nós vamos parar por aqui, depois nós voltamos com esse assunto. Nós paramos no versículo 5 de 1 Coríntios capítulo 7. Resposta à pergunta acerca de casamento. Eu aconselho você ler desde já. Amanhã nós voltamos com esse assunto, mas leia todo o capítulo 7
de 1 Coríntios nesta manhã, nesta hora. Vamos orar nesta hora. Senhor Jesus Cristo, Pai bendito, tenha misericórdia, Senhor, tenha compaixão de cada um de nós. Não deixa, Senhor, que jamais o diabo venha nos defraudar. Senhor, não permita isso, ó Pai. Tenha misericórdia de cada um de nós. Perdoa as nossas fraquezas, perdoa as nossas debilidades. Pai, nós estamos diante daquele que pode nos ajudar. Nós estamos diante do Senhor nesta manhã. E se porventura há algum casamento que está sendo defraudado, Senhor, defraudado por falta de sabedoria, que o Senhor conceda sabedoria para minha irmã, conceda sabedoria para o meu irmão, que o Senhor tenha compaixão, meu Pai, que o Senhor ajude esta igreja, este povo que está conectado, esta mocidade, esses casais. Senhor, nós queremos vivermos aquilo que o Senhor deixou estabelecido desde o princípio, ó Pai. E por isso nós pedimos a graça do Senhor, pedimos a misericórdia do Senhor, ó Pai. O Senhor abençoa cada casal, abençoa cada um, ó Pai. As palavras que eu não dei conta de falar, mas que o Espírito Santo possa vivificar no coração do meu irmão, da minha irmã, Senhor. E que este homem possa participar da cerimônia da sua esposa. E que esta esposa possa participar da lua de mel deste homem. Senhor, tenha misericórdia. Não há cerimônia sem convidado. Não há lua de mel sem convidado. E o maior convidado de uma cerimônia de uma mulher é o teu esposo. E de uma lua de mel de um homem é a sua esposa. Senhor, eu peço, Senhor, esta graça sobre esses casais nesta manhã, Senhor. Que o Senhor fortifique a todos os lares nesta hora. Senhor, abençoe a todos nós, ó Pai. Se porventura há alguém enfermo no nosso meio, se há alguém oprimido, ó Pai, se há alguém abatido, se há alguém triste, Senhor, o Senhor é a nossa cura, o Senhor é a nossa libertação. No nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço isso, ó Pai. Amém, Senhor, amém. Meus preciosos irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Deus vos ajude e nós voltaremos amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com este assunto, casamento e divórcio. Creio que fortificará, creio que ajudará a todos, como dito anteriormente. Espere até o término desta programação, ao término desta série de casamento e divórcio. E caso você deseja falar comigo, ligar para mim, fazer alguma pergunta, faça isso. Eu estou à disposição para te ajudar. Deus te abençoe, Deus te ajude. Vamos ouvir um hino e voltaremos com o irmão Mateus. Abraço a todos vocês. Orem por mim. Deus vos abençoe. Deus vos ajude. Hoje um sonho de venturas mil vou enfim realizar, de estar diante do altar, contigo apresentando a Deus nosso lar.
Que o Senhor nos una mais e mais em seu tão excelso amor, e nas horas mais difíceis se conosco pedimos ao Senhor. Que terra e céus hoje saibam que recebi de Deus favor. A Ele humildemente rogo, ó, proteja o nosso amor. Quando o tempo o rosto então marcar, quero na lembrança ter o olhar que uma vez uniu o meu coração ao teu, e que em todo o céu se possa ouvir que Deus tem prazer de estar sempre em comunhão conosco, em nosso simples e doce lar. Que terra e céus hoje saibam que recebi de Deus favor. A Ele humildemente rogo, ó, proteja o nosso amor. Ó, proteja o nosso amor. Amém, graças a Deus. Bom dia com Jesus, amados e preciosos irmãos. Mais uma vez aqui estamos com mais esse programa, Momento Devocional com Deus, mais essa série Casamento e Divórcio. Que Deus continue vos abençoando. Você que deseja falar com o nosso pastor, apenas entre em contato com ele através do número 659-9965-7472. É o nosso número que estava na conexão durante a programação. Você pode, qualquer coisa, precisar voltar ao vídeo, você pode voltar e então irá mostrar um número no nosso pastor. Assim você pode entrar em contato com ele a qualquer momento. E desde já pedimos que todos estejam acompanhando até o final dessa série, para que assim todos possam ser esclarecidos, todos possam ser ajudados. Estamos aqui apenas como instrumento nas mãos de Deus. E Deus continue dando sabedoria ao nosso pastor para que todos possam ser ajudados através dele. Vamos aos destaques dessa manhã. Estou aqui, tem bastante destaque através do chat. Eu estou aqui com alguns. Começando aqui pela irmã Isabel Ferreira. A única incompatibilidade que jamais pode haver entre um casal é a espiritual. Destaque também da irmã Ludmila: não há casamento perfeito sem Deus no quadro.
Destaca aqui agora da irmã Marta Mendes. Não há casamento feliz sem Deus naquele quadro. Mais um destaque da irmã Yasmin. Tudo o que a gente tem que fazer tem que ser na vontade de Deus. Destaca aqui agora da irmã Débora. Assim como é no natural, é também no espiritual. Deus é o nosso protetor e provedor. Ele não deixa faltar alimento espiritual para nós. Deus abençoe. E destaque da irmã Noemi Borges. O cristão nunca pode fazer nada fora da vontade de Deus. Destaque do irmão Eurípides Miguel. Isso tudo é verdade, pastor Márcio. Devemos aceitar a vontade de Deus e não a nossa. Destaque também aqui da irmã Patrícia. O marido e a esposa não devem descobrir que podem viver dependente um do outro. Deus continue vos abençoando a todos os irmãos que participaram conosco nesta manhã. Então destaque também do irmão Rogério. Luz para o meu caminho é a tua. É a palavra de Deus que é a luz para o nosso caminho. Destaque do irmão Rogério Abdias. Deus abençoe, meu amado. Deus te ajude. E a todos também que mandaram a sua participação, que mandaram o seu destaque. Aos irmãos que estiveram conectados conosco, aqui está o irmão Jaime Vaz, irmã Marta Mendes, irmã Patrícia Oliveira, irmã Cleusa Freitas, irmã Meire Amara, irmã Rosângela, irmã Débora, irmã Edna Pereira, irmão Vitor Lucas, irmã Noêmia Paixão, irmã Ludmila Martins, irmã Maria Urbelina, irmã Isabel Marques dos Santos, irmã Ângela Maria, irmã Eunice, irmã Célia da Silva Novaes, irmã Noemi Borges, irmã Eva, irmã Eliana Rosa, irmã Luzinete, irmã Cleonice Ferreira da Cruz, irmã Mariana Galdino, irmão Valdemar, irmã Cleonice Rosa, irmã Yolanda Loyola, irmão Rogério Abdias, irmã Esther Guimarães, irmã Ivone Ribeiro, irmã Maria José e irmã Carme, irmã Yasmin Paixão, irmã Isabel Ferreira, também esteve conectado conosco, irmão Daniel Freitas, irmão Orlando, e também juntamente com a irmã Esther, creio que todos aí, irmão Antônio e a irmã Lúcia, também esteve conectado conosco nessa manhã, e agradecemos a todos pela participação. É muito importante a sua participação aqui conosco nesse programa e em todos os programas. E logo após, hoje à noite ainda, a partir das 18h45, teremos uma programação especial para todos vocês. A programação Recordação do Encontro Nacional de Pastores. É a partir das 18h45. Então você pode estar conectado conosco, mandando desde já, compartilhando esse link do canal para todos os seus contatos, todos os grupos do seu WhatsApp, seja qual for o meio de compartilhamento que você pode estar fazendo. Você pode ser um semeador de bênção, um semeador da palavra de Deus. É um meio de você evangelizar. E também, conforme nosso pastor disse no começo, temos as nossas redes sociais, o nosso Instagram, que é a Voz do Senhor. Você pode entrar, acessar, e você vai ver todos os pontos diários, os destaques dos cultos. Todos os cultos têm destaques que são postados, e também fora as outras novidades que são postadas. Tem o nosso link toda vez que tem o programa, alguma programação ao vivo, através do nosso Instagram, você poderá acessar o link do culto. Então, você pode estar acessando, seguindo as nossas páginas, nosso Facebook também, a Voz do Senhor. Todos são uma ferramenta que você poderá estar compartilhando. E também o nosso site, temos todas essas fotos dos eventos, a agenda, toda a programação está no nosso site, na agenda. Então, você pode estar acessando, e também os aniversariantes. E tem uma programação recheada em todas as nossas redes sociais. E o nosso YouTube, então, toda vez que é colocado uma programação, está ao vivo, você poderá estar acessando. Desde já, você se inscreve em nosso canal,
assim você não perderá nenhuma programação. E sempre ativando o sininho para que assim, quando começar uma programação ao vivo, você já receba a notificação no seu celular, no seu computador, seja qual for o meio que você acessa o nosso YouTube, o nosso canal. E desde já agradecemos a sua participação. Amanhã voltaremos a partir das 6 horas da manhã com o programa Amanhecendo Ouvindo a Voz. E logo após as 9 horas voltaremos com mais um capítulo dessa série, Casamento e Divórcio. Desde já pedimos a sua oração em favor do nosso pastor, em favor de todo o seu ministério. E até a noite, que o Senhor assim nos permitir, a partir das 18h45. Não esqueça, 18h45, programação especial do Encontro Nacional de Pastores. É uma chuva de bênçãos para os nossos corações nessa noite, tá bom? Deus continue vos abençoando e vamos ficar agora com o hino de saída. Deus os abençoe. O sangue que corria pelo chão, o choro triste em meio à multidão de muitos que se desesperavam. Uma dor de quem não merecia teve que sentir. Alguém que não devia, mas pagou por mim. Amou demais até quem não lhe amava. Ele não me condenou, nem tampouco me julgou, mas só quis me perdoar. Quem devia era eu, mas foi um filho de Deus quem teve que pagar. Que amor é esse que eu nunca tinha sentido? Ele se importou comigo, mesmo eu sendo condenado. Que amor é que nem mesmo a cruz matou, mesmo assim ele me amou, perdoou os meus pecados. Ele ali na cruz do meio, eu ali na cruz do lado. Ele não devia nada, mas eu era condenado. Ele ali na cruz do meio, eu apenas pecador. Mesmo assim falou comigo, vou mudar o teu destino, estarás no paraíso. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Só podia ser de Deus. Que amor é esse? Que amor é
que amor